Antes de prosseguir com esse vídeo, quero mostrar para vocês aí o treino do Flamengo. O Flamengo já se reapresentou, né, depois da derrota para o Cruzeiro. Tem que focar agora na Libertadores, jogo diante do Central Córdoba. Então o time se preparando aí já para a viagem. É o primeiro treino antes desse confronto aí contra a equipe argentina. E é hora de virar a chave, é hora de se preparar. Sem folga mesmo, vamos embora. Flamengo aí que enfrenta eles na quarta-feira, 21h30. Cara, é momento aí, transmissão aí da Paramount Plus, momento da gente, cara, acreditar, o Flamengo trazer essa vitória importante aí pro Brasil e poder ainda se classificar em primeiro do grupo, que seria fantástico, né? E o Flamengo se classificando em primeiro do grupo, ele seria já um dos melhores primeiros colocados, porque vamos dizer que ganha os 2 jogos restantes e ganha esse jogo do Central Córdoba, a gente está falando aí de 13 pontos, seria uma classificação interessante. É possível que jogue sim com vantagem nas oitavas e nas quartas. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cara, a gente vai trazer aqui 2 informações importantes para na sequência a gente trazer aqui um debate com o professor Pedro do canal Connect Fla sobre a questão do Felipe Luiz, sobre Felipe Luiz no Flamengo, sobre essas pessoas que insistem em querer pedir a cabeça do treinador e tudo mais. Mas olha, a gente vai começar aqui falando sobre o Jorginho. O Globo Esporte, né, trouxe que o Jorginho assinou um pré-contrato com o Flamengo, de acordo com a apresentadora Joana de Assis, Sport TV. Ele fechou com o clube por 3 anos. É verdade que ele fechou com o Flamengo por 3 anos, sim, tá? E a gente trouxe mais cedo que ele ganhou aí de 4 a 5 dias de lua de mel, porque ele vai se casar, e aí se apresenta no início de junho ao Flamengo. Ele deu ok, foi exclusiva nossa essa informação, ele deu ok na sexta-feira ao José Boto, a diretoria toda já sabe do ok do Jorginho, e aí agora aceitou os termos do Flamengo, tá tudo ok. Agora, com relação à assinatura de contrato, não há essa confirmação ainda, mas não é um pré-contrato, viu, gente? Na verdade é o seguinte, já tá tudo definido, ele vai rescindir com o Arsenal e o contrato que ele vai assinar só vai ser cadastrado, só vai ser registrado na FIFA depois do prazo ali, depois que acabar a temporada europeia, né, e começar aquela janela especial para o Super Mundial. Acabou a temporada, ele espera o momento certo para registrar, o Flamengo registrar o contrato naquela janela especial da FIFA para o Super Mundial. A outra informação importante para a gente trazer para vocês é com relação também ao João Félix, tá? O Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, trouxe que ele deseja ser protagonista de uma equipe durante o Super Mundial de Clubes, mas ele pode encontrar dificuldade por causa da questão dos rivais do Chelsea no Super Mundial. O jogador pertence ao Chelsea, tá? É alvo do Flamengo e o Chelsea não vai querer facilitar para ele jogar o Super Mundial pelo rival do mesmo grupo, que é o Flamengo. Então, o João Félix deseja ser protagonista, ele quer, segundo o Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla, ele quer jogar o Mundial e quer jogar num clube onde ele possa ser protagonista. Então, para isso, ele teria o desejo de jogar no Benfica ou no Flamengo. Acontece que para jogar no Flamengo, isso aqui é informação nossa, o Chelsea não vai querer liberar ele com facilidade. Por quê? O que acontece? O Chelsea sabe que o Flamengo quer um empréstimo com opção de compra. Se o Flamengo fosse para comprar ou alguma coisa desse tipo, ok, mas empréstimo com opção de compra não é tão interessante assim para o Chelsea. Então eles preferem emprestar para algum time que não esteja no Super Mundial ou algum time que esteja no Super Mundial, mas não esteja no grupo do Chelsea. Que é o caso, o Flamengo já está no grupo do Chelsea
e aí o Benfica teria maior facilidade, ou alguma outra equipe do Super Mundial, já que ele quer jogar o Super Mundial e quer ser protagonista. As conversas entre Flamengo e o staff do português estão em fase iniciais e são tratadas como um sonho distante. A informação que eu trouxe mais cedo, eles confirmaram. Então, gente, agradecer aí também a todos que deram créditos pra gente com relação ao Jorginho, mas tem muita gente que segue pegando informação e que a gente dá crédito para essas pessoas, mas elas pegam e tomam posse das informações dos outros. Mas tudo bem, vocês sabem quem está trazendo informação sempre em cima do laço para vocês. Tamo junto. Fala, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem flamenguista em tudo quanto é lugar do mundo. A gente está naquele dia pós derrota, né? É aquele dia amargo, mas eu queria hoje, em especial, estar com o meu amigo do Connect Fla, o meu amigo, que é um amigo da vida, né? Professor Pedro Barreto, canal Connect Fla, como eu já falei, é fantástico. E ele me procurou hoje para falar sobre o meu desabafo de ontem, e eu queria continuar nesse tema. Eu acho importante a gente continuar nesse tema, porque as pessoas estão... Eu acho que se a pessoa ama o Flamengo, professor, se ela ama o Flamengo, ela quer o bem do Flamengo, quanto mais pressão ela colocar, quanto mais coisa desse tipo ela fizer, a chance de não dar certo o que ela quer aumenta. E eu queria aproveitar e dizer que a gente não precisa achar culpado sempre para as coisas. E a vida, né, a barba branca, ela vai ensinando as coisas para a gente. Professor, bem-vindo aqui ao canal também. Você vai publicar no teu canal também, mas é um prazer estar contigo aqui fazendo essa live junto com o Connect Fla. Bom dia, Gabriel. Bom dia, nação rubro-negra. Como você bem disse, Gabriel, uma segunda-feira dolorosa, quando o Flamengo perde, né? A gente tem essa dor que o dia fica estranho, fica ruim. Não, e eu tive a dor por completo, né? Que eu acabei de voltar do hospital, pedra no rim, estava lá tomando remédio na veia. Uma loucura, uma loucura. Para completar a minha dor, a dor foi maior ainda. Pois é, também nesse aspecto. Mas foi muito importante você ter feito a sua manifestação, chamando a torcida para reflexão, que a gente não pode criar uma crise onde não existe por conta de uma noite ruim, de um jogo ruim, de uma performance individual, coletiva e também no banco do treinador que não foi boa, mas um trabalho excelente que não pode ter a sua boa sequência prejudicada por conta de uma tentativa de se criar um ambiente de terra arrasada. Eu achei muito importante a sua manifestação e te mandei uma mensagem hoje de manhã te elogiando. Né? A gente tem uma amizade construída de muitos anos. Você sabe que quando foi para criticar, eu critiquei, e quando é para elogiar, eu elogio. Você sabe a importância que comunicadores como você, que tem um grande alcance, têm perante a torcida do Flamengo e para o próprio Flamengo. E é importante uma voz como a sua, num momento como esse, dizer: opa, pera aí, galera, segura a ansiedade, não é por aí. O Flamengo foi mal, mas há dias e dias. Há dias que você não irá bem. O Felipe Luiz pode ter, eventualmente, tomado algumas decisões erradas, sim, e é normal, quem nunca tomou na vida. E ele vai errar muito ainda, né, professor? Lógico. Ele tá aprendendo, ele acabou de vir do sub-20. Iniciando uma carreira como treinador profissional. Agora, é importante saber olhar o todo e não se levar pela passionalidade do momento de dor. A gente, cada um de nós, torcedores, cada um se sente, Biel, um treinador em potencial. Cada um acha que é o Guardiola, a verdade é essa. Agora, a gente tem que ter o cuidado de não colocar a nossa frustração, a nossa raiva por uma derrota acima do bem do Flamengo. O Flamengo tem um jogo daqui a 48 horas que é fundamental nessa Libertadores. O Flamengo tem no Brasileiro 2 jogos antes de pegar o Palmeiras, no jogo que para mim é a primeira das 2 finais do campeonato, e é na casa deles, na 10ª, lá no Allianz Parque. Antes de chegar lá, a gente tem 2 jogos duríssimos no Maracanã, contra Bahia e Botafogo. Então é hora de o quê? De união, de apoio. Felipe, com certeza, o Felipe é um cara inteligente. O Felipe vai perceber, Biel, em certo momento, que algumas escolhas que ele está fazendo, algumas peças que no momento não estão bem, que ele está insistindo, como o Michael, por exemplo, eventualmente pode ser o momento de proteger. De, meu irmão, olha só, vamos treinar um pouco mais, vamos esperar o melhor momento, mas isso é natural. O que é importante é que nesse momento o torcedor rubro-negro não caia na pilha
da mídia anti-flamenguista. Aquilo que a gente já conhece de tantos anos, nós já somos calejados desse movimento anti-rubro-negro na internet. Então, imagina, o Jorge Professor, Jesus se inclui. professor, não gosto de interromper, mas é porque eu vou esquecer. E ele será perseguido por pessoas que não têm o meu caráter, porque eu sou patrocinado por casa de aposta, a mesma que patrocina o Flamengo, mas eu sei separar uma opinião linda do Felipe Luiz, linda e honesta do Felipe Luiz. Quando eu falei, olha, ele usa também lá, ele está usando o patrocinador lá de aposta, fica complicado para ele se manifestar, dizer que não compactua. Ao mesmo tempo, eu entendo o movimento que ele quer, eu entendo e eu, sinceramente, percebo uma predisposição a alguns canais grandes de atacarem o Felipe porque ele falou das casas de aposta. Eu acho que esse é um papo bem complexo, bem profundo, talvez não seja o nosso objeto hoje aqui, mas Não, eu você só te falei colocar um porque a quebra. É, gente percebe que vai ter uma sim, predisposição a ataques a ele, tá? é normal, o Felipe teve a coragem de fazer o que ninguém teve, né? O Felipe bateu de frente com um sistema inteiro, mas é o que eu te disse, é um tema bem complexo. Eu não, nesse momento, pelo menos aqui, eu não acho que seja oportuno a gente falar sobre isso. Agora, concordo com você que o Felipe pode sim, de repente, vai ter que enfrentar algumas vozes aí que talvez venham a persegui-lo, porque ele bateu de frente. O Felipe atirou, ele largou a metralhadora para cima de um sistema que hoje controla o futebol brasileiro, né? Agora, o que é importante é a gente ter essa compreensão de que é um trabalho de 7 meses, que tem apenas 3 derrotas e que tem 3 títulos. Um trabalho que conseguiu dar ao Flamengo padrão de jogo, identidade tática. Um trabalho que conseguiu fazer alguns dos jogadores que estavam um pouco apagados voltarem a brilhar. O Arrascaeta está no seu melhor início de temporada em 7 temporadas de Flamengo. O Pulgar está jogando uma monstruosidade. O Wesley passou a entender posicionamento, noção de espaço e tempo e evoluiu muito a ponto de chegar na seleção brasileira. A gente vê veteranos como Rossi. Danilo e Alexandre jogarem bem, o Rossi, um goleiraço, goleiraço. Então o Felipe recuperou o Ayrton Alan, voltando, hein? Ayrton voltando a jogar bola. Ayrton voltando a Alan. jogar bola, Alan voltando a jogar bem, né? O Felipe cuidadosamente, com muito cuidado, fazendo a transição de meninos como o Alacian, agora o Joshua teve uma chance e brilhou na Copa do Brasil. Então, é claro que nenhum trabalho é tão perfeito a ponto de não ter erros, e o trabalho de um bom profissional como é o Felipe não é tão ruim a ponto de merecer que se plante uma crise por conta de um jogo ruim. O Flamengo jogou mal? Jogou, não vamos passar pano. Jogou mal. Houve, na minha visão de torcedor, escolhas erradas do treinador no segundo tempo, na minha visão, sim. Isso faz parte. Qual treinador nunca errou? Qual treinador nunca mexeu mal? Agora, daí a você dizer que, fora Felipe Luiz, pelo amor de Deus, eu vi ontem gente na internet dizendo que Felipe Luiz é professor Pardal, é estagiário. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos. O Felipe, quando eu te mandei a mensagem de manhã, eu vi o seu vídeo rodando em alguns grupos de formadores de opinião, torcedores da minha geração, torcedores mais antigos, dizendo: ó, o Paparazzo mandou uma letra muito bem colocada hoje. A gente não precisa de gente tóxica na internet procurando culpados, detonando o próprio ambiente. Quem quer ver o caos no Flamengo é quem está com pavor de ver o Flamengo ganhar a tríplice coroa. O Flamengo tem um bom elenco, o Flamengo tem um bom time, precisa de um ou outro ajuste ali de peças ali, um meio-campo que talvez chegue no meio do ano, né? Talvez a chegada do Jorginho para o segundo semestre vai ser muito importante para equilibrar esse time. Mas o Flamengo tem um bom elenco, tem um bom time e tem um treinador que, se não conhece a carreira de treinador, conhece o mundo do futebol. O Felipe tem uma vida dedicada ao futebol. É um cara inteligente, Gabriel. É um cara de vestiário, é um cara respeitado pelo grupo, é um cara que é flamenguista, tem o DNA, conhece o DNA rubro-negro, Não pisa no conhece. escudo do Flamengo. Pô, cara, então se eu pudesse fazer aqui um pedido à torcida do Flamengo, reforçando o seu desabafo, minha gente, segura a ansiedade, não vamos entrar nessa loucura, não. A sociedade está doente. A A nossa gente falou sociedade como sobre um o Abel, todo. né? A gente falou sobre o Abel Ferreira, eu e você no telefone. Pô, Biel, o Abel hoje é o líder do brasileiro. O Abel, ano passado, foi eliminado para o Flamengo dentro do Allianz. No ano anterior, foi eliminado Copa do Brasil. Ano anterior, foi eliminado pelo CRB. E a Leila, em nenhum momento, deixou que qualquer crise se implantasse. Abafou. E nesse ponto, eu vou elogiar.
algumas lideranças da torcida do Palmeiras que souberam controlar a crise que alguns que são mais tóxicos, mais agressivos, que se beneficiam do caos, tentaram plantar. E você pega o que parte da torcida do Palmeiras fez, abafou a crise e fechou com o Abel. E falou, irmão, o cara não vai ganhar tudo. O Abel ganhou 2 brasileiros em 6 anos. 2 Copas do Brasil em 6 anos. 2 Libertadores em 6 anos. O Abel perdeu o Paulistão, ganhou alguns, perdeu para o Crespo, né? Então, esse ano perdeu para o Corinthians. E nem por isso os caras estão lá pedindo a cabeça do treinador. Por quê? Porque se entende que não só no futebol, mas na vida. O processo é de derrotas e vitórias. Ninguém é tão bom ao ponto de ganhar tudo. Então, torcida do Mengão, nação rubro-negra, respira, o coração está machucado. A gente sabe que esse sintoma, essa passionalidade nas primeiras 24 horas pós uma derrota, isso faz parte da história da torcida do Flamengo. Mas a gente tem que aprender a não trazer da nossa dor, da nossa raiva, um mal, uma patologia para dentro do clube. Então vamos tentar segurar essa ansiedade, vamos lotar esse Maracanã sábado contra o Bahia, lotar o Maracanã no outro fim de semana contra o Botafogo. Se Deus quiser, o Flamengo vai ganhar na Argentina e vai tomar a liderança do grupo. Vai ganhar com 2 gols de diferença do Córdoba. Estou aqui pedindo a Deus que abençoe para a gente já voltar líder para a quinta rodada e sexta no Maracanã e vamos fluir para um ano que tem tudo para ser maravilhoso. O time deu uma queda, Biel, de produção, quando o Cruzeiro deu. Infelizmente, os jogadores não entraram com a garra que a gente queria que entrassem. A gente viu o meio de campo do Cruzeiro, os dois Lucas, o Lucas Romero, o Lucas Silva, os caras dando a vida em cada dividida. A gente via os Caio jogadores do Jorge jogou Cruzeiro. demais. Eu vi o pessoal falando do Gabigol. O Gabigol fez o gol dele, é predestinada, tem estrela. Ok, já tinha no Flamengo, não vai deixar de ter em lugar nenhum. A questão é, acabou o tempo dele de Flamengo. E ele foi muito mal quando ele criticou o presidente Rodolfo Landim, porque o grande erro que ele comete ao criticar o Landim primeiro, ele queria 3 milhões praticamente para ficar no Flamengo por mês. Um valor altíssimo. Segundo, o BAP também não quis. O BAP assumiu e também não quis ficar com o Gabigol. Então não era só o Landim que não queria. E aí eu completo dizendo o seguinte: hoje o Caio Jorge joga muito mais do que ele. Caio Jorge está jogando muito. E eu falava da contratação dele. Eu só quis pontuar algumas coisas, porque o torcedor fica machucado, mas se parar para analisar, ele perde o pênalti. Teve uma sorte, ok. Mas o pênalti nem era para acontecer, teve uma falta absurda no Bruno Henrique. Então, são vários fatores. O Wilton Pereira, a gente já sabia que era assim também. O Flamengo não jogou bem mesmo, não, professor, não jogou. Mas o Wilton deixou os caras descerem o sarrafo no Flamengo. Já era para ter dado vermelho, 2 amarelos, há muito tempo antes. E não fez nada, ele deixa bater à vontade. E o técnico do Cruzeiro é muito bom também. E aproveitou a tática dele, foi isso também, de não deixar o Flamengo jogar, e aproveitou que o Wilton não marcava, não dava cartão, não fazia, deixou correr frouxo. Então, professor, eu sinceramente fico triste, mas eu acho que a derrota pro Córdoba e pro Cruzeiro, essas 2 derrotas, elas vêm para mostrar ao Felipe onde ele está errando. E são derrotas que formam o vencedor. Eu acho que são 2 derrotas distintas. Contra o Córdoba, eu não boto nem 0,5% na conta do Felipe. Acho que os jogadores perderam aquele jogo. Os jogadores não jogaram bem, erraram finalizações cara a cara. A bola do Bruno Henrique aos 50 do segundo tempo foi na trave, podia entrar. O gol tem 9 metros, foi na trave. O pênalti que o Léo fez naquele jogo contra o Córdoba foi bastante infeliz. Uma mão na bola dentro da área de bobeira. A falta que o Varela fez, ninguém marcou o cruzamento para a área no segundo gol. Ali o Flamengo perdeu, na minha visão, por culpa dos jogadores. Ontem, eu acho que teve falha dos jogadores que não tiveram num dia bom, e acho que o treinador não foi muito bem, e isso não é crucificar jamais o Felipe, que é um treinador em formação e vem mostrando um trabalho maravilhoso. É o cara mais hoje eficiente, mais vencedor hoje no futebol brasileiro. De 7 meses para cá, ninguém venceu mais, ninguém pontuou mais, ninguém fez mais gols, ninguém sofreu menos gols do que o Felipe Luiz, o time do Felipe. Agora é importante também, Biel, em relação ao lance do pênalti, a gente pontuar algo que me chamou muito a atenção nas redes sociais de ontem para hoje. Ter o cuidado para não execrar o Léo Pereira. O pênalti que o Léo Pereira fez ontem não tem nada a ver com o pênalti do Córdoba. No pênalti do Córdoba, o Léo deu uma cabaçada aqui, me desculpa a expressão. O Léo deu uma vacilada, deu uma pichotada ali. Foi um pênalti de garoto. O garotinho feio. Meteu a mão na Pô, bola de bobeira. mas me incomoda demais ver esse movimento de detonar o Agora, cara, ontem, sabe? se você analisar, o Léo Pereira fez um bom jogo ontem, cara. O Léo Pereira fez Fez. um bom jogo ontem. O Léo Pereira é um bom zagueiro. Ontem o pênalti, na minha leitura, é muito mais de mérito do atacante que se antecipa como um foguete e bota o pé na frente do que uma falha grosseira do Léo. O Léo foi tentar interceptar a bola. 50 do segundo tempo, o cara correu o jogo inteiro, cansado, e infelizmente pegou, e foi pênalti, não tem o que discutir, foi pênalti, né?
Agora, muito mais mérito do atacante do que uma falha grosseira do Léo. Uma bola de jogo, pode acontecer com qualquer zagueiro. Infelizmente aconteceu com ele. Agora, daí a galera começar a querer criticar o Léo Pereira. Peraí, irmão, o Flamengo estava 5 jogos sem tomar gol, há 6 jogos sem tomar gol. O Léo Pereira jogou praticamente todos esses jogos. O Não, aí o Léo pessoal Pereira fez. falando o Danilo é titular, tem que entender isso. Peraí, o Danilo tem uma idade avançada, ele vai precisar de controle de carga, ele não vai aguentar a sequência de jogos. Eu até acho que o Danilo é mais jogador que o Léo. Até acho que o Danilo Sim, pode ser. Mas daí sim, a queimar sim, o Léo, mas o não. Léo também não é jogador para você dispensar e falar do jeito que estão Claro que falando, não. entendeu? Nós Não é. temos 3 zagueiros que podem se revezar tranquilamente. Ninguém vai aguentar jogar 60 jogos daqui até dezembro. Nós temos 3 zagueiros de alto nível e falhas acontecem. Falhas acontecem. O que é uma dificuldade, Bel, da nossa torcida, e eu, como torcedor passional, que também sou, também me incluo nisso, é saber lidar com a derrota. Isso é uma dificuldade da vida. A derrota vem, parece que o mundo acaba. E não é assim. Agora é concentrar e tentar vencer esse jogo na Argentina. E aí, se vencer o Bahia, vencer o Botafogo, de repente vai chegar líder contra o Palmeiras. Observe que o Palmeiras, que estão aí exaltando, perdeu em casa para o Bahia tomando um gol no final do jogo, há E uma semana quase atrás, toma o gol do Vasco, que o cara salvou em cima da linha dando uma de bicicleta. bicicleta. E mais, e deu uma sorte de pegar, achou um gol na saída de bola errada do Hugo Moura. O Fluminense achou um gol de cabeça do Everaldo na última bola do jogo aos 52 minutos. Isso é O futebol Cruzeiro achou um gol num aos pênalti 50 minutos, que nem era para né? acontecer. Pois é, então, isso é o futebol. Então, eu só peço à nossa nação rubro-negra que não se deixe levar por esses movimentos que a gente sabe que, infelizmente, são liderados por algumas pessoas. Isso não é uma coisa aleatória. Existem pessoas, você sabe disso, você está aqui há anos, mais do que eu. Quando eu criei o meu canal no YouTube na pandemia para bater papo com amigos, e você foi um cara que me ajudou muito, né? Você já estava aqui há anos. Você sabe que na internet existem pessoas que se beneficiam do caos. Existem pessoas que se beneficiam da crise. Plantar crise gera, Biel, engajamento. Então, vamos tentar. Eu achei muito bacana a tua postura, sabe, irmão? Eu falo aqui perante todo o público, falo aqui para todos que estão nos assistindo aí no teu canal, no meu canal. A gente precisa que as vozes de liderança da torcida na internet abracem o Flamengo nos momentos difíceis. Porque abraçar o Flamengo quando a gente ganha 5 jogos seguidos é mole. Fazer vídeo elogiando depois de 5 vitórias seguidas é mole. Agora, você saber ponderar uma crítica que sim tem que ser feita quando o time joga ruim, a gente está aqui criticando, mas fazer a crítica de uma forma construtiva, ponderada, sem querer plantar crise. Você acredita, irmão, que tinha gente ontem na internet pedindo JJ? Eu Você sei, falou, vocês mas estão loucos. foi isso que me deixou nervoso. E olha que você sabe que eu sou amigo da Sim, família do JJ. amigo dele. Você Eu, já me mostrou mensagens dele para você. áudio, tudo. Cara, eu adoro o JJ. O meu sogro é português, o Zé é português, é pescador de alto mar, mandava peixe pro JJ. Minha esposa levava lá no Golden Green pro JJ. Cara, porra, já sentei na mesma mesa com ele, várias situações está no fratério com ele ali. É um cara que eu tenho um carinho enorme, fala comigo, ele manda mensagem, estou com saudade, já te mostrei, estou com saudade do amigo e tal. Mas, cara, Pois é. Mas o mas olha Biel, só, o próprio Felipe já falou que conversa com o JJ. Você acha que. Cara, não é possível, não é possível. Não é possível que não vejam que estão fazendo mal ao Flamengo, fazendo isso na é isso, véspera eu de um jogo concordo, eu contra o concordo. jogo mais decisivo do primeiro semestre. O jogo mais decisivo. Pois é, então acho que é óbvio que o Jorge Jesus é um treinador que tem uma história linda, é o maior treinador da história do Flamengo, ninguém tem dúvida disso, junto com o Cláudio Ninguém. Coutinho, é o maior treinador da nossa história, é um cara que ficou no nosso coração, apesar da maneira como saiu, ficou no nosso coração por tudo que fez, pelas coisas boas que trouxe, pelo que conquistou, pela revolução que fez. É um treinador mais experiente, já é um cara rodado, mas não é em nenhum momento natural alguém cogitar de interromper um trabalho vitorioso do Felipe. O Felipe, eu vou repetir, tem um trabalho vitorioso. O Felipe deu ao Flamengo identidade de jogo que a gente não tinha com o Tite. O Felipe fez esse Flamengo jogar bonito em vários jogos. Um jogo ruim, perdeu. É do futebol. Vira a página, vamos fortalecer o Felipe Luiz. Como você disse no seu desabafo, eu te falei, fiquei muito feliz com o seu vídeo. Tem o DNA rubro-negro, entende o ambiente Flamengo, respeita e entende a torcida do Flamengo. Agora, vai cometer erros como todo mundo e ninguém pode chegar e crucificar, cara. O Felipe Luiz é maravilhoso, cara. O Felipe Luiz é um cara inteligente, é um cara que conhece de futebol, conhece de Flamengo, isso é importante. O Tite, Biel, não conhecia de Flamengo. O Tite não sabia o que era Flamengo.